Uma idosa procurou uma loja de assistência técnica de celulares porque acreditava que seu aparelho estava danificado. Ela disse ao técnico que não conseguia se comunicar com seus filhos, e de fato, havia um problema, mas não era exatamente com o celular dela. Aurora estava sentada em sua poltrona favorita, olhando para o celular em suas mãos trêmulas. Aquele pequeno dispositivo era sua conexão com o mundo exterior, uma ponte para seus filhos amados. Mas agora, parecia mais uma caixa silenciosa, uma barreira invisível entre ela e aqueles que mais amava. Carolina e Carlos, seus 2 únicos e amados filhos, eram sua razão de viver. Com eles, seus dias eram mais coloridos e cheios de vida. Os 2 trabalhavam e estudavam, mas o pouco tempo que lhes restava, sempre estavam junto à mãe. Porém, as coisas começaram a mudar drasticamente após os jovens se casarem. O que era para ser uma nova fase cheia de alegrias e conquistas, se tornou um completo vazio. No início, eles sempre se reuniam para o almoço em família, e Aurora com seu esposo Miguel se divertiam com os netos. Era uma alegria indescritível ver todos unidos. Porém, gradualmente eles começaram a se distanciar. Quando Aurora os chamava para visitá-la, dizendo que estava com saudades e que queria ver os netos, eles diziam que iriam no próximo fim de semana, mas raramente apareciam. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Já havia se passado 1 ano, desde a última vez que seus filhos a visitaram. Antes, Aurora ainda tinha a companhia de seu esposo Miguel, mas após seu falecimento, ela se viu completamente sozinha. O riso e a animação que antes ecoavam pelos corredores daquela casa, agora, deram lugar a um silêncio inquietante. Aurora, de cabelos grisalhos e olhos cheios de preocupação, ligava para seus filhos todos os dias, esperando ouvir suas vozes calorosas. No entanto, apenas o eco vazio do telefone lhe respondia. Ela tentava encontrar desculpas para o silêncio, afastando os pensamentos que a assombravam. Talvez estivessem muito ocupados com suas novas vidas, pensava. Talvez as responsabilidades do casamento e do trabalho os tivessem afastado. Mas por mais que tentasse se convencer disso, uma angústia persistente apertava seu coração a cada batida. Seu celular se tornou uma fonte de esperança e ansiedade ao mesmo tempo. Cada toque, cada notificação, fazia seu coração disparar com a expectativa de que finalmente fosse um dos filhos ligando para ela. No entanto, as chamadas eram sempre de estranhos, com ofertas de telemarketing, tentando vender produtos ou serviços que não tinham nada a ver com sua dor. Aurora começou a questionar a si mesma e a confiabilidade de seu telefone. Ela o examinava minuciosamente, procurando por algum sinal de falha. Indignada com a situação, ela convenceu-se de que o problema estava em seu celular. Afinal, como poderia ser outra coisa? Ela tinha certeza de que seus filhos jamais a abandonariam. Acreditava firmemente que seu celular era o culpado pela distância crescente entre eles. Talvez eles tivessem tentado ligar, mas suas ligações se perderam nos confins do espaço digital. Essa ideia tomou conta dela, consumindo sua paz e alimentando sua crença de que algo estava terrivelmente errado. Determinada a resolver o problema, ela embarcou em uma jornada em busca de respostas. Ela consultou amigos, vizinhos e qualquer pessoa que pudesse ter alguma experiência com celulares. Todos eles ofereceram sugestões e conselhos bem-intencionados, mas nenhum deles conseguiu dissipar a névoa de desespero que envolvia seu coração. Então, após muito se questionar, Aurora decidiu que era hora de procurar por ajuda profissional. Ela encontrou uma pequena loja de assistência técnica perto do bairro em que morava. Ao adentrar a pequena loja de aparência modesta, o som dos sinos da porta anunciaram a sua chegada. O ambiente estava repleto de aparelhos eletrônicos em várias etapas de desmontagem. Um homem com uma expressão indiferente no rosto a atendeu. Seus olhos percorreram Aurora, como se avaliasse seu valor e determinasse o preço que cobraria. Ela se aproximou do balcão, sentindo o nervosismo aumentar. "Boa tarde, em que posso ajudá-la?" Sua voz era tão fria quanto o ambiente ao redor. Aurora respirou fundo, tentando encontrar coragem para expressar sua preocupação. "Meu celular não está funcionando corretamente."
Não consigo falar com meus filhos há mais de 1 ano. Acredito que possa haver algum problema com ele. O técnico franziu a testa, como se estivesse ouvindo uma história comum e entediante, e após dar uma olhada rápida no aparelho, disse a ela que ficaria em torno de 1.500 pesos mexicanos para consertar. Aurora ficou chocada com a quantia exorbitante mencionada. Ela era uma mulher simples, com uma renda limitada, e aquela quantia parecia além de suas possibilidades. Seus olhos marejaram, mas ela sabia que não poderia desistir. Ela não podia deixar que o dinheiro se tornasse um obstáculo entre ela e a esperança de se reconectar com seus filhos. Com uma voz trêmula, ela respondeu: "Eu não tenho todo esse dinheiro. Há alguma outra opção? Eu só quero ter certeza de que meu celular está funcionando corretamente para poder falar com meus filhos novamente." "Sem pagamento não posso te ajudar", disse o técnico mal-humorado. Aurora saiu do estabelecimento desanimada e com o coração partido. Não imaginava que o valor para consertar seu celular seria tão alto. No caminho de volta para casa, Aurora se deparou com outra assistência técnica e resolveu verificar o valor ali. Ao contrário do local anterior, neste, ela foi recebida por um homem de olhar gentil e sorriso acolhedor. Ele ouviu pacientemente a história de Aurora. Seus olhos demonstravam compreensão, enquanto ela desabafava sobre a solidão e a falta de comunicação com seus filhos. O técnico segurou o celular dela em suas mãos, examinando cada detalhe cuidadosamente. Seus dedos habilidosos deslizavam pela tela, explorando os aplicativos, as mensagens e os contatos. Não demorou muito para que ele entendesse que não era esse o problema, então concordou em ajudá-la de graça, sem revelar a verdade da situação. "Não se preocupe, senhora Aurora. Deixe seu celular aqui e passe para pegar de volta hoje às 17 horas. Preocupada, ela o questionou sobre o preço, mas ficou aliviada quando ele disse que não cobraria nada. "Ainda existem pessoas boas neste mundo. Muito obrigada, rapaz. Deus vai te abençoar muito." Aurora agradeceu, contente com a situação. Assim que ela saiu, o técnico de bom coração decidiu que deveria ajudá-la. Ele pegou seu próprio celular e decidiu ligar para um dos filhos de Aurora. Primeiro tentou falar com Carolina, mas o telefone só tocava. Depois discou o número de Carlos, que após algumas chamadas atendeu. Do outro lado da linha, o filho atendeu com surpresa e curiosidade. O técnico explicou a situação delicada e o quanto Aurora ansiava por uma ligação, por um sinal de que seus filhos ainda se importavam. Carlos, tomado por uma mistura de culpa, percebeu que havia se distanciado demais de sua mãe, a deixando sentir-se abandonada e esquecida. Ouvir sobre sua busca incansável por uma solução para o celular o atingiu em cheio, e ele prometeu imediatamente que iria vê-la o mais rápido possível. O técnico então disse a ele que estava programado para Aurora retirar o celular naquele estabelecimento às 17 horas e que seria muito bom se ele pudesse ir até lá realizar uma surpresa a ela. Sentindo um nó na garganta e com a consciência pesada, Carlos decidiu aceitar a sugestão daquele técnico. Assim que o relógio beirou as 17 horas, Aurora foi em direção ao estabelecimento. Ela não estava aguentando tanta ansiedade e não via a hora de poder falar novamente com seus filhos. Aurora entrou na loja de assistência procurando pelo técnico que havia prometido ajustar seu celular, mas algo chamou sua atenção imediatamente. Ao fundo da loja, parado próximo ao balcão, estava seu filho Carlos, com os olhos fixos nela. Seus corações pareciam bater em sincronia, e um turbilhão de emoções percorreu o corpo de Aurora. O técnico, percebendo a surpresa de Aurora, manteve-se discreto observando a reação dos dois. Aurora hesitou por um momento, sem acreditar no que via diante de si. Com os olhos marejados, ela deu alguns passos em direção a Carlos, enquanto as lágrimas começavam a deslizar pelo seu rosto enrugado. "Carlos?", sussurrou Aurora, com a voz embargada pela emoção. Os anos de saudade e silêncio desapareceram em um instante, substituídos pela presença reconfortante de seu filho ali, diante dela. Carlos abriu os braços e se aproximou, envolvendo Aurora em um abraço apertado. As lágrimas de felicidade escorriam pelo rosto de Aurora, molhando a camisa de seu filho.
Ela não conseguia encontrar palavras para expressar a magnitude de suas emoções. Ela segurou o rosto de Carlos entre as mãos calejadas, examinando cada traço familiar que havia estado ausente por tanto tempo. As rugas do tempo pareciam se suavizar enquanto os olhos de mãe e filho se encontravam em um silencioso entendimento. O técnico, vendo toda aquela situação, não queria que Aurora vivesse na ilusão de que seu celular estava realmente quebrado, mas também não queria ferir seus sentimentos. Ele decidiu que seria melhor contar a ela a história de um pequeno ajuste necessário. Com cuidado, ele explicou que durante a verificação do celular, ele havia encontrado um pequeno problema técnico, mas que já estava tudo resolvido. Ele enfatizou a ela que o mais importante era que o celular estava funcionando perfeitamente agora. A Aurora, aliviada, acreditou nas palavras do técnico e o agradeceu imensamente. "Muito obrigada", disse ela ao técnico, com voz carregada de gratidão. "Você nos trouxe de volta um ao outro." O técnico sorriu e assentiu. Ele entendia a importância daquela reconciliação, mesmo que tivesse ocorrido sob uma premissa falsa. O coração de Aurora estava curado, e isso era o que realmente importava. E na próxima história? Alejandro González, um magnata mexicano, perdeu sua carteira cheia de dinheiro em um bairro pobre, durante uma viagem que fazia com sua filha. Quando um menino de rua encontrou e a devolveu intacta, ele pediu uma coisa inusitada como recompensa, o que fez o experiente milionário e sua filha caírem em prantos. Alejandro estava em uma balsa, voltando de um passeio turístico para a cidade de San Diego, Califórnia, quando percebeu que sua carteira não estava mais em seu bolso. Alejandro era um influente ricaço, que tinha sido matéria da Forbes anos antes. Além de fazer parte da elite dos super-ricos do México, González também era um destacado filantropo. Desde os anos 90, ele investia em grandes redes de varejo, e ao mesmo tempo, promovia grandes arrecadações de dinheiro, para levar alimentos, roupas e atendimento médico às pessoas que passavam por dificuldades. Naquele dia, o milionário estava em uma atração turística na costa oeste dos Estados Unidos, acompanhado por sua filha, Yolanda, que tinha acabado de completar 18 anos. A menina já tinha viajado para aquele país com o pai algumas vezes, mas nunca tinha passado tempo suficiente para conhecer tudo o que queria. Quando completou a maioridade, pediu que a comemoração fosse feita nos Estados Unidos. Seu pai tirou uma semana de férias para acompanhá-la. O magnata ligou para um de seus amigos, que era administrador de uma rede de hotéis luxuosos no litoral da Califórnia, e especificou a importância daquela ocasião. O homem, a pedido do empresário, organizou toda a viagem de Yolanda como se fosse para sua própria filha. Já faziam 3 dias que pai e filha estavam se divertindo em terras americanas. Tinham ido a Disney, passado por Los Angeles, e agora estavam em San Diego, onde tinham acabado de visitar a ilha de Coronado. Apesar de ser um destino valorizado naquela região, Coronado possuía um bairro pobre, com uma grande comunidade mexicana, e González quis conhecer suas ruas e habitantes. Yolanda não gostou de o pai incluir a visita ao local durante seu aniversário, afinal ela não tinha interesse algum nos bairros pobres dos Estados Unidos, mas a jovem suportou aquilo em respeito ao seu pai. Pai e filha já tinham feito um dos percursos, e estavam voltando para a cidade. Foi só quando a balsa estava perto do porto que Alejandro deu falta de sua carteira. Procurou em seus bolsos, perguntou se a filha tinha visto e olhou por toda a volta. Yolanda indagou buscando sua última recordação da carteira, e Alejandro disse só ter usado seu dinheiro na ilha, quando visitou o bairro pobre e comprou uma lembrança do local. Sabia. Eu falei para não irmos lá. Pai, é claro que você foi furtado, protestou Yolanda. Alejandro corrigiu a filha, pois não sabia se isso tinha realmente acontecido. Afinal, ele mesmo poderia ter perdido a carteira em algum lugar, inclusive naquele barco cheio de turistas do mundo todo. Yolanda então respondeu: olha as pessoas que estão à nossa volta. Com certeza já teriam devolvido se tivessem achado, não acha?
Alejandro disse apenas que esperava que quem quer que a tivesse achado, entrasse em contato e a devolvesse. Yolanda não sabia, mas em breve aquilo teria um impacto significativo em sua vida. Já tinha se passado 2 horas, Alejandro e sua filha retornaram ao hotel, e não havia nenhum sinal de que alguém tivesse encontrado sua carteira. Os funcionários do barco turístico haviam procurado em todo lugar, e também não acharam nada. Estavam apreensivos, pois o milionário poderia inclusive processar a empresa. Mas ninguém mostrava mais inquietação do que Yolanda Gonzalez, a filha daquele poderoso senhor. Ela sabia que além do dinheiro, haviam vários cartões de crédito na carteira de seu pai que eram absolutamente necessários para sua tão sonhada comemoração de aniversário. Nervosa, Yolanda afirmou que o pai tinha sido roubado enquanto estavam na ilha. Você não percebe que essas pessoas usam você? Você foi até aquele bairro de pobres com tanta boa vontade que acabaram fazendo o senhor de tolo. E justo na minha viagem de aniversário você me leva em uma periferia? Olha o que a gente ganhou com isso. Alejandro respirou fundo, e disse que amava Yolanda, mas que ela tinha que aprender mais sobre a vida. Estava chegando à maioridade, mas ainda tinha muito o que viver. Você acha que a vida foi boa e fácil para mim desde sempre? Eu já estive do outro lado, disse o filantropo. Ele a lembrou que tinha nascido em um bairro pobre da cidade do México. Sua mãe era cozinheira e seu pai alfaiate. Com 14 anos, Alejandro começou a trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Só pôde estudar o que queria quando já tinha 24 anos, época em que tinha um cargo de supervisão na loja. Contou à filha que teve que engolir muitos sapos de chefes e clientes até chegar àquela posição, e que tinha pegado muitos ônibus na vida, para conseguir ir trabalhar todos os dias, e às vezes, não conseguia nem tomar o café da manhã. Outras vezes tinha que pular o almoço. Mas as coisas tinham dado certo para ele no final. Tive sorte, sabe? Sorte também pode mudar uma vida, disse Gonzalez. Lembrou de quando conheceu a esposa, mãe de Yolanda, no final da faculdade. E de como ela morreu vítima de uma tuberculose. Embora já fosse um homem muito rico, nada que o dinheiro pudesse comprar foi suficiente para salvar a esposa da doença. Foi um duro golpe em sua vida, mas também foi um lembrete de que deveria manter a humildade. E foi depois desse episódio triste, quando Yolanda tinha apenas 3 anos, que Alejandro Gonzalez passou a ser conhecido também como filantropo. Embora os planos de comemorar o aniversário tivessem sido prejudicados, pelo menos ele e Yolanda podiam estar em segurança, no conforto de um hotel 5 estrelas, que já tinha sido pago 1 mês antes, privilégio para poucas pessoas nesse mundo, ele lembrou. No dia seguinte, o telefone do milionário tocou. Era um número que ele não conhecia. Quando atendeu, a pessoa do outro lado da linha disse que estava com a carteira dele, e passou um endereço que ficava um pouco distante, fora da área turística. Yolanda, ao ouvir a conversa, logo protestou. Pai, pensa um pouco. Pode ser um golpe ou uma armadilha. Quem garante que acharam mesmo sua carteira? Alejandro respondeu que não teria problema nenhum. Quem ligou tinha a voz de criança e parecia confiável. Yolanda então, telefonou para o segurança que fazia a escolta deles sempre que necessário, e explicou o que estava acontecendo. O segurança logo chegou, e tentou convencer o patrão de desistir de ir para aquele local, mas Alejandro, simplesmente respondeu que iria confiar em sua intuição, buscando sua carteira para seguirem com as comemorações que aquela viagem prometia. E assim, os 3 saíram do hotel de luxo, e foram em direção à avenida ali perto. Conforme o segurança dirigia pela avenida, eles saíram da área turística e chegaram a outro bairro, muito mais modesto e menos iluminado. Yolanda estava assustada. Seu aniversário tinha virado uma aventura perigosa. Cada moto que passava pelo carro deles, fazia seu coração acelerar. Se paravam em algum semáforo então, ela ficava tensa e imóvel, olhando os veículos ao redor, como se esperasse que apontassem uma arma para eles. Ter um segurança junto, não fazia com que a garota se sentisse mais tranquila.
Aquele lugar era muito estranho. Já Alejandro não sentia medo algum. De alguma forma, aquele lugar o lembrava de sua juventude. Yolanda não entendia como o pai poderia estar tão relaxado, afinal não era apenas a segurança dele que estava em jogo, mas também a dela. Finalmente chegaram ao local indicado, em uma região cheia de casas bem simples. Seguindo o protocolo, o segurança foi na frente verificar o local. Conforme se aproximaram, avistaram um menino muito humilde que foi de encontro a eles. Trazia uma carteira em suas mãos pequenas. Alejandro logo viu que era mesmo a sua carteira, e ao abri-la viu que todos os seus documentos, cartões e dinheiro estavam lá. Não faltava sequer um único centavo. O menino devia ter no máximo 8 anos. Tinha olhos vivos e vestia roupas desgastadas e sujas. O milionário então agradeceu o menino por ter devolvido sua carteira. "Garoto, você me salvou de muitas dores de cabeça." "Obrigado", disse ele. O menino aproveitou a simpatia daquele homem bem vestido, e perguntou se ele poderia lhe dar $2. Ao ouvir isso, Yolanda ficou extremamente nervosa e falou: "Aí, tá vendo? Eu não disse? Ainda bem que trouxemos o segurança, entrega logo o dinheiro para ele, antes que os comparsas dele apareçam, e vamos sair logo daqui." O menino ficou encabulado com a reação de Yolanda e explicou: "Não é nada disso, moça. É que minha mãe não tem telefone, então eu precisei usar o único dinheiro que eu tinha, para ligar para o Sr. Alejandro, de um telefone público. Passei o dia todo pedindo dinheiro na rua, mas não consegui quase nada. Então usei o dinheiro que eu estava guardando para comprar um bolinho para minha irmã. Amanhã é aniversário dela." Alejandro se interessou pela história e pediu que ele contasse mais. O garoto disse que se chamava Miguel, e que não se lembrava muito bem de seu passado, e como tinha vivido seus primeiros anos de vida. Não tinha conhecido o pai, e vivia com a mãe e a irmã nas ruas há mais de 1 ano. A alguns quarteirões dali, havia um local, onde vários sem-tetos se reuniam para passar a noite, e era lá que se abrigavam. Miguel recordou-se de quando ainda moravam numa pequena casa. Quando sua mãe fez um bolo para comemorar seu aniversário. Foi a única festa que o menino teve na vida. O bolo era pequeno e só havia a mãe e a irmã menor para cantar os parabéns. Aquela era a memória mais feliz de que se lembrava. E agora, mesmo tendo sido despejados, ele queria garantir que sua irmã sentisse a mesma felicidade. Por isso, Miguel estava pedindo dinheiro na rua para tentar comprar um bolo para sua irmã. Yolanda não conseguiu conter as lágrimas. A garota, que até pouco tempo estava assustada com aquele lugar, e desconfiada das intenções do menino, agora sentia-se envergonhada por ter feito julgamentos tão precipitados. Para completar, a irmã de Miguel fazia aniversário no mesmo dia que ela. Surpreendendo a todos, Yolanda entregou um cartão do hotel de luxo em que estava hospedada para Miguel, dizendo para ele, a mãe e a irmã irem até lá no dia seguinte. Ela pediu permissão a seu pai, e abriu a carteira dele, retirou $300, e entregou ao menino. "Miguel, use esse dinheiro para comprar roupas novas para você e sua família. Senão, infelizmente, vocês não conseguirão nem chegar até a recepção do hotel", aconselhou Yolanda. O menino ficou muito agradecido, e então todos se despediram. No caminho de volta, Gonzales pediu que o segurança os levasse até o restaurante que ele havia reservado para o almoço com sua filha. Mas ela o interrompeu, e pediu para voltarem direto para o hotel. "O que houve?" O pai quis saber. "O que gastaríamos naquele restaurante em um dia, daria para alimentar a família de Miguel por 1 mês. Vamos só voltar para o hotel, e a gente pede uma pizza enquanto planejamos o que fazer amanhã, pode ser?" Alejandro concordou. Ele se virou, e olhou com orgulho para sua filha. Seus anos como filantropo pareciam ter finalmente gerado algum efeito positivo em sua filha. No dia seguinte, logo cedo, Miguel, sua irmã Esmeralda e sua mãe Francisca, foram até uma loja de roupas.
Saíram de lá com peças novinhas e sentindo-se muito bem. O dinheiro que Yolanda havia dado foi suficiente não apenas para comprar roupas, como também os ajudou a comprar alimentos e dividir com outros moradores de rua que viviam no mesmo local. Alejandro solicitou a um de seus motoristas que buscasse Miguel e sua família. Ao chegarem ao lugar e perceberem que era um hotel 5 estrelas, eles ficaram tímidos. A mãe de Miguel sempre sonhou conhecer um lugar daqueles, e agora que estava ali, não sabia como agir. Ao entrarem no lobby, um recepcionista encaminhou a família para um jardim com gramado verde, e uma mesa com flores e enfeites coloridos. A irmã de Miguel disse que era o lugar mais lindo que já tinha visto. Os olhinhos dela brilhavam. Yolanda então apareceu. "É tudo para você, Esmeralda." A menina ficou extremamente feliz. Alejandro havia pedido ao amigo que gerenciava a rede de hotéis para convidar todas as famílias hospedadas que tivessem crianças para uma festa de aniversário. Muitas delas foram para o jardim correr e brincar com Miguel e sua irmã Esmeralda. Yolanda estava tão contente quanto as crianças. Pela primeira vez, ela entendia como seu pai se sentia ao ajudar pessoas. Miguel e Esmeralda provaram brigadeiro pela primeira vez e se lambuzaram com um enorme bolo de chocolate. Francisca estava emocionada com tudo aquilo, e ganhou um abraço de Yolanda, que também tentava segurar as lágrimas em seu primeiro dia com 18 anos de idade. Alejandro sabia que uma festa de aniversário não seria suficiente para ajudar aquela família. Então levou Francisca até o seu amigo, gerente do hotel. O milionário explicou que ficou muito surpreso ao ver que o filho dela tinha devolvido a carteira nas mesmas condições em que havia perdido, apesar das dificuldades que passavam. E que se o filho tinha uma índole daquela, aquilo só poderia ser reflexo de uma boa criação. "Meus parabéns por sua integridade", falou o gerente. Ele disse também que talvez pudesse ajudá-la. "Recentemente, descobri que a chefe de limpeza estava envolvida em um esquema de pequenos furtos dentro do hotel. Ela e 2 funcionários furtavam itens de nossos hóspedes estrangeiros, e eles só se davam conta ao voltarem para seus países." Então o homem explicou que ao identificarem os envolvidos, demitiu todos, e agora precisavam renovar a equipe que deveria ser chefiada por uma pessoa íntegra e de muita confiança. "Senhora Francisca, não sei se foi apenas sorte ou algo mais, mas quando seu filho devolveu aquela carteira intacta, ele alterou o destino de toda a sua família. Se a senhora quiser, eu gostaria que a vaga de chefe das camareiras fosse sua." "O que você acha?" disse o gerente. Francisca ficou emocionada. Nunca tinha sonhado que um dia colocaria os pés em um hotel como aquele, e agora estava vendo não só uma festa para sua filha, como também recebendo uma oferta de emprego. Encabulada, ela disse que não sabia se teria a competência para o cargo, e o gerente prontamente respondeu: "Não se preocupe, pois o mais importante a senhora já tem: caráter e integridade." Na semana seguinte, a vida daquela família amanheceu diferente. Miguel e Esmeralda pegaram o ônibus para a escola. Tinham roupas novas e material escolar. Francisca pegou o ônibus para a orla da cidade, onde entrou no hotel 5 estrelas para iniciar o treinamento em seu novo trabalho. Ela se sentia a mulher mais sortuda do mundo. Já Alejandro e Yolanda continuaram a viagem que tinham programado, porém, nada mais proporcionava a mesma felicidade que Yolanda tinha sentido durante a festa no jardim do hotel. Ela olhou para seu pai, e enfim percebeu por que ele nunca se contentou em ser apenas um milionário. O que o deixava realizado mesmo, era fazer o bem para os outros. Agora, ela entendia isso. Não julgue um homem pelas suas roupas, e sim pelo seu caráter. E na próxima história? Era para ser apenas um procedimento cirúrgico simples, mas o que aconteceu dentro daquele hospital deixou todos perplexos. José Antônio acordou com uma sensação incômoda. Durante o banho matinal, seu olhar fixou-se em uma pinta estranha e grande que havia surgido em seu corpo. Ela parecia ter aparecido do nada, como se tivesse sido desenhada ali.
A pinta, escura e irregular, contrastava com a palidez de sua pele envelhecida. Intrigado e um pouco preocupado, José Antônio decidiu compartilhar sua descoberta com sua filha, Cristina. Ela era uma mulher jovem, cheia de vida, que sempre o visitava em sua casa solitária. A conexão entre pai e filha era forte, e ele confiava nela como seu porto seguro. Ao se sentarem na sala de estar, José Antônio mostrou a pinta a Cristina, que franziu a testa ao vê-la. Seus olhos se encheram de preocupação enquanto examinava atentamente a marca em questão. Ela era uma pessoa cautelosa, e qualquer alteração no corpo de seu pai a deixava apreensiva. "Pai, isso não parece normal", disse Cristina, sua voz embargada por um leve tremor de ansiedade. "Acho que devemos procurar um médico para verificar isso." José relutou inicialmente. Ele era um homem resiliente, acostumado a enfrentar os desafios da vida sem demonstrar fraqueza. Mas o olhar preocupado de sua filha era inegável, e ele sabia que não podia ignorar essa questão. "Você tem razão, minha filha. Vamos marcar uma consulta com o médico e esclarecer essa situação", concordou ele, admirando o cuidado que Cristina tinha com ele. Ela herdara o espírito protetor de sua falecida mãe, sempre disposta a cuidar dos entes queridos. Alguns dias se passaram, até que chegou o dia da consulta. José Antônio e Cristina chegaram ao consultório médico, onde foram recebidos por um profissional sério e competente. Ele examinou a pinta com cuidado, fazendo anotações em seu prontuário. Seus olhos eram experientes, mas José Antônio podia perceber uma pequena expressão de preocupação formando no rosto do médico. Após um breve momento de silêncio, o médico olhou para José Antônio e disse: "Essa pinta é incomum, e embora eu não possa afirmar com certeza, seria melhor removê-la para evitar problemas futuros. É um procedimento simples e rápido. Após a retirada, será possível avaliarmos se é benigna ou não." José Antônio assentiu, confiando na expertise do médico. Porém, uma pitada de ansiedade se instalou em seu coração. Ele não queria preocupar sua filha, mas havia uma parte dele que temia o desconhecido. Cristina, que acompanhava a conversa com atenção, notou a inquietação em seu pai. Ela sabia que ele era corajoso, mas também tinha o direito de ter suas apreensões. Segurando sua mão com ternura, ela sussurrou suavemente: "Pai, estaremos juntos nisso. Tenho certeza de que tudo ficará bem. Vamos cuidar disso juntos", disse Cristina com convicção. As palavras reconfortantes de Cristina acalmaram José Antônio, trazendo-lhe um pouco de conforto. Ele sabia que tinha o apoio de sua filha durante todo o processo. Com um sorriso terno nos lábios, ele agradeceu a ela por estar sempre ao seu lado. Os dias que antecederam a cirurgia foram marcados por uma mistura de ansiedade e esperança. José possuía diabetes e hipertensão, e por isso Cristina decidiu pesquisar a fundo sobre o procedimento, procurando informações para acalmar seu pai e para se sentir mais preparada. Ela queria que tudo corresse bem e que seu pai se recuperasse rapidamente. No entanto, na noite anterior à cirurgia, Cristina teve um sonho inquietante. Ela se viu em um lugar repleto de luz, com seu pai à sua frente, olhando-a com um sorriso sereno. Embora a atmosfera fosse reconfortante, o sonho a deixou perplexa e com uma sensação de incerteza. Ao acordar, Cristina sentiu uma urgência em compartilhar seu sonho com José Antônio. Ela o encontrou sereno, tomando seu café da manhã tranquilamente. Com uma pitada de apreensão, ela decidiu contar-lhe sobre o sonho. "Pai, tive um sonho estranho esta noite", começou Cristina, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Eu te vi em um lugar cheio de luz, olhando para mim com um sorriso. Foi reconfortante, mas também me deixou preocupada." José Antônio ouviu atentamente, e seus olhos se encontraram com os de Cristina. Ele colocou a mão sobre a dela, transmitindo segurança e calma. "Minha querida, sonhos são coisas curiosas. Às vezes, eles podem ter significados profundos, enquanto outras vezes podem ser apenas reflexos de nossos pensamentos e emoções", explicou ele, tentando acalmá-la. Ela sabia que a cirurgia era considerada simples, mas havia uma voz interior que sussurrava dúvidas e preocupações. O sonho intensificou esses sentimentos, deixando-a com um nó na garganta e com um mau pressentimento. "Mas pai, eu estou com medo. Medo de que algo dê errado durante a cirurgia", confessou ela, lutando para manter a voz firme.
E se eu estiver ignorando um aviso? Minha querida, a vida é uma sucessão de incertezas. Mas temos que confiar nos profissionais de saúde que estão cuidando de nós. Eles dedicam suas vidas a ajudar os outros. Além disso, sonhos nem sempre são premonições. Eles podem ser apenas fragmentos de nossos pensamentos e medos, misturados em um cenário desconhecido. Cristina sorriu, tentando evitar transmitir sua insegurança ao pai. Mas por dentro, uma inquietação a consumia. Aquele sonho havia sido muito estranho e ela não conseguia tirar ele da cabeça. Aos poucos, o peso de suas preocupações começou a se dissipar lentamente, e ela decidiu confiar nas palavras de seu pai, acreditando que tudo ficaria bem. No dia da cirurgia, Cristina passou cedo na casa do Sr. José para levá-lo até o hospital. Estava um dia ensolarado e muito bonito. Antes que ele entrasse na sala de cirurgia, ela o tranquilizou, lembrando-o de que tudo seria rápido e indolor, e que ela estaria bem ali, aguardando ansiosa por ele. Apesar de seu próprio nervosismo, ela manteve uma expressão confiante, determinada a ser o pilar de força que seu pai precisava. Enquanto Cristina aguardava ansiosamente na sala de espera, o tempo parecia arrastar-se lentamente. O médico havia explicado que a cirurgia seria rápida, mas parecia estar demorando mais que o necessário, e isso já estava deixando Cristina nervosa. Ela alternava seu olhar entre o relógio e a porta da sala de cirurgia, contando os minutos que já haviam se passado, esperando que a qualquer momento seu pai surgisse, ileso e sorridente. A sala de espera estava repleta de pessoas, cada uma com sua própria preocupação e apreensão. O ambiente ecoava com sussurros de conforto e esperança, mas tudo isso parecia desvanecer-se diante dos ouvidos de Cristina. Ela estava imersa em seus próprios pensamentos e tinha receio de que seu sonho pudesse representar algo. Cristina procurava qualquer distração para acalmar sua agonia. Olhava para as revistas desatualizadas espalhadas pela mesinha de centro, mas as palavras e imagens pareciam embaçadas e insignificantes. Seu olhar se voltava para a televisão no canto da sala, onde um programa qualquer tentava captar sua atenção, mas suas preocupações eram grandes demais para serem dissipadas por meras distrações. A previsão de tempo de duração da cirurgia seria de 30 minutos, mas 50 minutos já haviam se passado. Cristina se debatia entre a esperança e o medo. Cada batida de seu coração era acompanhada pela dúvida. Por que está demorando tanto? Será que teve alguma complicação por ele ter diabetes? Sua mente era um turbilhão de pensamentos sombrios, alimentados pela incerteza e pela falta de controle sobre a situação. Finalmente, a porta imponente da sala de cirurgia se abriu. Cristina, com o coração batendo mais forte ainda, levou sua atenção ao médico que se aproximava com uma expressão solene. "Quem é a família do Sr. José Antônio?" o médico perguntou, enquanto seus olhos buscavam entre as pessoas na sala de espera. Cristina levantou-se trêmula, lutando contra a apreensão que ameaçava dominá-la. "Sou eu, sou a filha dele", respondeu com voz vacilante. O médico aproximou-se lentamente com a notícia pesando em seus ombros. Seus lábios moveram-se em câmera lenta, enquanto pronunciava as palavras que mudariam a vida de Cristina para sempre. "Sinto muito, mas houve complicações durante a cirurgia. Seu pai não resistiu e faleceu." O mundo de Cristina pareceu desmoronar diante de seus olhos. Um grito ficou preso em sua garganta, sufocado pelo choque e pela dor que tomaram conta de seu ser. Lágrimas inundaram seus olhos, borrando sua visão e obscurecendo o mundo ao seu redor. Seu corpo tremia com uma mistura de tristeza, raiva e confusão. Cristina cambaleou, sentindo suas pernas fraquejarem sob o peso insuportável da perda. Ela procurou algo para se apoiar, mas tudo parecia fugir de seu alcance. O chão parecia movediço, e a sala de espera parecia um labirinto sem saída. O desespero a envolveu como uma sombra sufocante. Pessoas à sua volta murmuravam palavras de consolo, tentando alcançar sua alma dilacerada pela dor. Mas suas vozes eram apenas sussurros distantes, incapazes de penetrar o véu de tristeza que a envolvia. A vida que ela conhecia, tão cheia de amor e conexão, havia sido despedaçada em um instante. Cristina se lembrou das últimas palavras que trocara com seu pai antes da cirurgia, as palavras cheias de esperança e confiança. Agora, tudo parecia irônico e cruel. Ela questionava sua própria intuição,
se deveria ter seguido seu pressentimento de que algo estava errado. A culpa começou a pesar sobre seus ombros, misturando-se à tristeza que a consumia. O tempo parecia suspenso, como se o universo tivesse congelado nesse momento de dor. Cristina lutava para encontrar uma maneira de continuar, de aceitar a realidade que lhe fora imposta. Mas o vazio em seu peito parecia insuperável, uma ferida aberta que nunca cicatrizará completamente. No entanto, em meio ao caos de suas emoções, uma voz familiar e amada cortou o silêncio ensurdecedor. Cristina, o que aconteceu? Por que você está tão abalada? Cristina quase não conseguiu acreditar no que estava vendo. Seu pai, José Antônio, estava diante dela, vivo e bem. Seus olhos se arregalaram de surpresa e alívio, enquanto ela lutava para processar o que estava acontecendo. Com uma mistura de incredulidade e alegria, Cristina correu para abraçar seu pai, agarrando-se a ele como se sua vida dependesse disso. Lágrimas de felicidade misturaram-se às lágrimas de tristeza que ainda manchavam seu rosto. Confuso e surpreso, José Antônio explicou que a cirurgia tinha sido um sucesso e que havia demorado tanto, pois o médico cirurgião precisou atender uma emergência que surgiu com outro paciente. Ele não conseguia entender a intensidade das emoções de Cristina, mas estava feliz por ter corrido tudo bem. Após o grande susto, Cristina sentiu-se revoltada. Furiosa e indignada com o equívoco grotesco do médico, ela foi confrontá-lo. Cristina o acusou de negligência e incompetência, exigindo justiça pelo trauma emocional que havia sido imposto a ela. O médico se desculpou repetidamente, envergonhado por seu erro, e explicou que ali havia outro paciente chamado José Antônio. Mas apesar das sinceras desculpas do médico, nenhuma palavra poderia apagar a aflição que Cristina experimentara. Ainda furiosa, ela não aceitou as desculpas, e prometeu que faria de tudo para responsabilizar o hospital por esse erro tão cruel. No entanto, o médico, embora abalado por suas palavras, tentou acalmá-la. Ele explicou que o erro fora uma coincidência infeliz e que medidas seriam tomadas para evitar que algo assim acontecesse novamente. Ele pediu a Cristina que considerasse a situação de uma perspectiva mais ampla, que refletisse e agradecesse a oportunidade de poder ter o pai ao seu lado novamente. Cristina, peço perdão outra vez pelo equívoco, mas você deveria se sentir privilegiada por ter uma segunda chance junto ao seu pai, pois agora, outra filha estará chorando no seu lugar. Cristina ficou em silêncio, e as palavras do médico ecoaram em sua mente, a fazendo refletir. Ela se colocou no lugar da família do José Antônio que acabara de falecer, imaginando a dor que iriam sentir ao receberem a triste notícia do óbito. Cristina então se deu conta que, na verdade, ela foi uma grande afortunada, pois, diferente dela, a história de outra filha, infelizmente não pôde ter um final feliz. E na próxima história, a tranquilidade habitual da Rua Norman, em Seattle, foi abruptamente interrompida pelo som urgente de sirenes. Em poucos minutos, dezenas de viaturas policiais chegaram e cercaram a casa número 7. No entanto, quando finalmente conseguiram adentrar a residência, ficaram em choque com o que viram lá. Morgan, uma oficial de polícia, havia acabado de iniciar seu turno quando foi surpreendida por uma ligação alarmante. Do outro lado da linha, uma voz feminina trêmula e desesperada relatava o ocorrido. Eu ouvi gritos desesperados e um choro incessante de criança vindo da casa do meu novo vizinho, explicava a mulher, claramente angustiada. O estranho é que ele vive sozinho, não tem filhos nem esposa, não sei o que fazer, temo que algo muito ruim possa ter acontecido lá dentro. Era uma manhã fria de outono quando o caminhão de mudança parou diante da casa número 7, na Rua Norman, em Seattle, nos Estados Unidos. A vizinhança, sempre atenta às novidades, observava curiosa enquanto um homem de estatura mediana e cabelos castanhos descarregava caixas e móveis com a ajuda dos carregadores. A casa, que estivera vazia por meses, logo começou a ganhar vida, embora as grossas cortinas de veludo nunca se abrissem, nem mesmo durante o dia. Isso apenas alimentava os murmúrios entre os vizinhos, que se perguntavam quem seria o novo morador. O homem se movia com uma eficiência silenciosa e metódica, orientando os carregadores com gestos breves e palavras econômicas. A precisão de seus movimentos e a forma como evitava olhares diretos apenas intensificavam o mistério em torno de sua figura.
Entre os espectadores estava Cecília, uma senhora de cabelos brancos e olhos perspicazes que morava 2 casas adiante. Enquanto regava as flores em seu jardim, ela não tirava os olhos do novo vizinho. Esse rapaz é muito reservado, não é? Comentou ela em voz alta, mais para si mesma do que para alguém em particular. Tom, que estava do outro lado da cerca e cortava a grama, ouviu o comentário de Cecília e olhou por cima do ombro. Sim, também achei. Eu não ouvi cumprimentar ninguém ainda. Respondeu, desligando o cortador de grama para fazer uma pausa. Cecília deu de ombros, ainda olhando para a casa com uma expressão de curiosidade. Bem, ele deve ter suas razões para ser tão reservado. Espero que seja apenas timidez. Enquanto falavam, o homem continuava sua tarefa. Ao levantar uma caixa particularmente pesada, ele pausou para enxugar a testa com o braço, revelando por um momento um olhar pensativo, que rapidamente se escondeu quando ele percebeu o interesse dos vizinhos. Aos poucos, itens pessoais como livros, quadros e uma antiga máquina de escrever foram levados para dentro, cada um adicionando camadas à personalidade enigmática do homem. À medida que o dia avançava, a casa, com suas grossas cortinas de veludo que nunca se abriam, começou a ganhar sinais de vida. Luzes se acendiam e apagavam, e às vezes a silhueta do homem podia ser vista passando por trás das cortinas fechadas. A curiosidade dos vizinhos crescia com cada caixa desempacotada, e cada cortina que permanecia fechada alimentava ainda mais especulações e murmúrios sobre quem seria o novo habitante da Rua Norman. Essa noite, enquanto a vizinhança dormia, um som perturbador quebrou o silêncio habitual da rua. Eram gritos abafados, como de alguém que chorava desesperadamente. O som vinha da casa do homem misterioso, ecoando sutilmente através das paredes cerradas pelas cortinas de veludo. No dia seguinte, as conversas sobre o novo vizinho tomaram um tom mais urgente e especulativo. Você ouviu os gritos ontem à noite? Perguntava uma vizinha para a outra enquanto pegavam o correio. Sim, era assustador. Parecia uma criança chorando. O estranho é que ontem eu não vi nenhuma criança nem mulher entrando na casa. É estranho mesmo. Mas não sei. Às vezes a esposa e a filha chegaram em um horário que não vimos. Pode ser só a filha dele chorando por algum motivo. Comentou a outra vizinha, tentando manter uma perspectiva equilibrada. Enquanto a comunidade cochichava e teorizava, a tensão só aumentava. Nos dias que se seguiram àquela perturbadora noite de choro, a Rua Norman se envolveu em um manto de estranha calma. O homem, cuja presença já era motivo de curiosidade e agora de preocupação, parecia mais recluso do que nunca. As cortinas permaneciam implacavelmente fechadas, e exceto pelas raras vezes em que a porta da frente se abria para a rápida entrada ou saída do morador, não havia sinais de vida. Durante as manhãs, quando o bairro geralmente se animava com o movimento das pessoas indo para o trabalho ou levando as crianças à escola, a casa número 7 permanecia sombria e silenciosa. Vez ou outra, o homem era visto deixando a casa rapidamente, sua cabeça baixa coberta por um capuz, evitando qualquer contato visual com os vizinhos. Seu retorno era igualmente discreto, sempre carregando algum tipo de sacola ou mochila. Os vizinhos, especialmente Cecília e Tom, trocavam observações e teorias ao longo do dia. Não vi nenhuma entrega de supermercado ou visita desde que ele chegou. Cecília comentava enquanto podava suas rosas, os olhos fixos na janela do homem sempre que ela se aventurava para fora. Tom, enquanto varria folhas do seu passeio, concordava. É verdade, ele é muito estranho. E você notou? Nenhuma luz durante a noite, exceto por um fraco brilho vindo do que parece ser o escritório dele. É como se ele quisesse evitar ser notado. Os rumores começaram a crescer, alimentados pela ausência de qualquer ruído vindo da casa. Não havia mais gritos, nem risadas, nem conversas. Era como se as paredes tivessem engolido qualquer som que pudesse escapar de lá. Em uma dessas tardes silenciosas, uma nova conversa se iniciou no jardim de Cecília. Ela e uma vizinha, Linda, que morava do outro lado da rua, discutiam baixinho sobre a possibilidade de algo estar errado. Você acha que deveríamos fazer algo? Linda perguntou preocupada, enquanto observava a casa fechada. Cecília suspirou. Eu não sei, Linda. É complicado. E se for só um homem reservado? Pode ser.
Mas você lembra daquela noite que ouvimos uma criança chorando lá dentro? Você chegou a ver alguma criança saindo da casa? A conversa foi interrompida quando uma bola de futebol rolou até os pés de Cecília, trazida pelo filho mais novo de Linda, que corria atrás dela. As preocupações foram momentaneamente esquecidas enquanto a criança ria, trazendo um breve momento de normalidade para a atenção que se acumulava entre os adultos. Quando o menino se afastou, elas continuaram. Não, até hoje só vi o homem saindo e entrando lá, mais ninguém. Eu vou até lá investigar. Vai até lá? Você está louca, Cecília? Nós não sabemos quem ele é, se é perigoso ou não. Fique tranquila, Linda, eu sei o que estou fazendo. Munida de uma desculpa para dar boas-vindas ao novo vizinho, ela caminhou até a frente da casa do homem e tocou a campainha. Depois de alguns longos segundos, a porta se abriu apenas uma fresta, revelando uma parte do rosto sombrio do homem. Boa tarde. Disse Cecília, tentando manter o tom amigável. Sou Cecília, sua vizinha daquela casa ali. Vi que se mudou recentemente e gostaria de te dar as boas-vindas. Ah, obrigado. O homem respondeu brevemente, sem abertura para mais conversas. Sua esposa está? Ela tentou investigar. Não, eu não tenho esposa. Ah, sim, me desculpe. Então você é pai solteiro. Qualquer coisa, se precisar de babá, posso te recomendar uma. Não, eu não tenho filhos. Respondeu ele rapidamente, parecendo ansioso para encerrar a conversa. Cecília notou sua pressa e um arrepio percorreu sua espinha. Se ele não tinha filhos, então qual criança estava chorando durante a noite? Ela questionava a si mesma, enquanto tentava sondar por dentro da fresta da porta, na esperança de captar qualquer pista. Ah, não. Me desculpe. Pensei que tivesse ouvido barulho de criança aqui. Deve ser a idade. A gente começa a ouvir coisas. Ela explicou com um sorriso acanhado, tentando esconder sua tensão, enquanto o homem olhava seriamente para ela. Bem, se precisar de algo, estamos aqui. O homem apenas assentiu, e com um breve pedido de licença, disse que precisava voltar com seus afazeres, fechando a porta em seguida. Cecília saiu de lá preocupada, com mais perguntas do que respostas. Os dias que se seguiram foram de observação e especulação sobre quem era aquele homem, o que ele fazia e de quem havia sido aquele choro durante a primeira noite. Na casa ao lado, numa noite particularmente silenciosa, uma pequena menina acordou sua mãe, tremendo de medo. Mamãe, estou com medo. Tem alguém chorando dentro da parede do meu quarto. A mãe, preocupada, levantou-se apressadamente e foi até o quarto da filha. Encostando o ouvido na parede, ela também ouviu o som de choro, fraco, mas persistente. Tentando acalmar a filha, ela sugeriu. Deve ser o vizinho vendo TV, querida. Não precisa ter medo. Tente dormir um pouco mais. Mas a mãe passou o resto da noite acordada, angustiada pelo som intermitente que começava e parava sem explicação. Seria mesmo a televisão ou havia algo mais ali? Com o amanhecer, o choro cessou e a rua despertou em um silêncio perturbador. Foi apenas quando a notícia do desaparecimento da garotinha Annie Garrison estampou os jornais, descrevendo a pequena menina de 3 anos que havia sumido enquanto brincava no quintal de sua casa, que a mulher sentiu um arrepio de suspeita. Embora o choro tivesse cessado, a dúvida agora corroía seu coração. Meu Deus! Será que aquele choro era da Annie? Teria ele feito algo com a menina? Tremendo ligeiramente, a mulher discou imediatamente o número da polícia local, cada toque parecendo ecoar em sua mente turbulenta. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí! É você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. Quando a chamada foi atendida, ela rapidamente tentou controlar sua voz, que vacilava entre a preocupação e o medo. Polícia de Seattle, como posso ajudar? Perguntou a voz do outro lado da linha, calma e profissional. Oi, meu nome é Linda. Eu preciso fazer uma denúncia. Começou Linda, a voz ainda trêmula. Eu moro na rua Norman e na noite passada eu ouvi choro vindo da casa ao lado da minha. Choro de criança. Houve alguma atividade suspeita além disso? Perguntou a atendente, sua voz marcando a urgência ao captar a atenção na voz de Linda. Sim, o homem que mora lá, ele é muito estranho. Ele se mudou recentemente e
E ele não fala com ninguém, mal sai de casa. E o que é mais estranho é que ninguém nunca viu nenhuma criança ou mulher com ele. Então me preocupa em saber quem é a criança que está chorando lá dentro. Linda falava rapidamente, as palavras atropelando-se em sua ansiedade. Senhora, você mencionou que ouviu o choro de criança vindo de dentro da casa do seu vizinho, mas que nunca viu uma criança saindo de lá, é isso? Sim, e isso é o que me preocupa. Eu vi o noticiário hoje, uma menina chamada Annie desapareceu, e ela tem apenas 3 anos. O choro pode ser dela. Eu estou realmente preocupada que algo terrível possa estar acontecendo lá. Entendi, senhora Linda. Vamos enviar uma equipe imediatamente para verificar. Pode me passar o endereço exato, por favor? É a casa número 7, Rua Norman. Por favor, venham rápido. Desde a noite não ouvi mais nenhum barulho vindo daquela casa, e isso me preocupa ainda mais. Estamos enviando uma equipe agora mesmo, senhora. Fique segura e tente manter a calma. Se observar qualquer outra atividade suspeita enquanto nossa equipe está a caminho, por favor, ligue novamente. Muito obrigada, disse Linda, quase em um sussurro antes de desligar o telefone. Ela se afastou da janela onde tinha estado de vigia e sentou-se, tentando acalmar o coração palpitante. A espera pelos policiais pareceu uma eternidade, cada minuto esticado pelo temor e pela incerteza. Não demorou para que várias viaturas fossem direcionadas à casa, enquanto a família de Annie, avisada sobre a possibilidade de terem encontrado a menina, aguardava ansiosa pela confirmação. Rapidamente, a tranquilidade habitual da Rua Norman foi quebrada pelo som urgente de sirenes. Em poucos minutos, as viaturas policiais chegaram à casa número 7, cercando a propriedade com eficiência e precisão. Policiais treinados desceram dos veículos quase que simultaneamente, equipados com coletes à prova de balas e preparados para qualquer situação. Os vizinhos, alertados pela chegada repentina da polícia, começaram a sair de suas casas, reunindo-se a uma distância segura, mas próxima o suficiente para tentar entender o que estava acontecendo. Murmúrios e especulações circulavam rapidamente entre eles, enquanto observavam a ação com uma mistura de medo e curiosidade. O que será que aconteceu? Perguntou uma vizinha, segurando nervosamente a mão de seu filho pequeno. Não sei não, mas com toda essa polícia deve ser algo sério. Respondeu outro morador, tentando esticar o pescoço para ter uma visão melhor. Cecília, que tinha sido uma das primeiras a notar o comportamento estranho do homem, estava ao lado de Linda, ambas observando intensamente enquanto os policiais organizavam o perímetro e começavam a se aproximar da porta da frente. Linda, ainda abalada pela ligação, explicava baixinho a Cecília sobre o choro que ouvira durante a noite passada e sua suspeita de que poderia ser a pequena Annie. Um policial bateu firmemente à porta da casa. Polícia de Seattle, abra a porta! Após alguns segundos sem resposta, ele olhou para o comandante, que acenou com a cabeça. Com a ajuda de uma ferramenta, os policiais derrubaram a porta, entrando rapidamente na residência. O homem, que estava tranquilamente assistindo televisão em seu quarto, foi algemado imediatamente. O que está acontecendo? Eu não fiz nada. Onde está a criança? O homem olhou para o policial, ainda tentando entender a situação, enquanto era levado para a sala. Criança? Não há criança nenhuma aqui, por favor, vocês estão me confundindo. A tensão era palpável, e os policiais avançavam cautelosamente pela casa sem saber o que poderiam encontrar. Os vizinhos seguravam a respiração, cada um esperando e temendo o que poderia ser descoberto. Do lado de fora, os minutos pareciam se estender infinitamente, com a tensão crescendo a cada segundo que passavam sem notícias. Ai, meu Deus, espero que a pequena Annie esteja bem, murmurou Cecília envolta de temor. Finalmente, chegando ao fundo da casa, os policiais encontraram uma porta que estava entreaberta. Com um sinal de seu líder, um dos policiais empurrou a porta delicadamente, revelando uma sala mal iluminada. E o que viram ali deixou todos em choque. Um dos oficiais saiu, acenando para que os demais se juntassem a ele dentro da casa. A expressão em seus rostos era grave, mas não havia sinal imediato de violência ou confronto. Todos na rua continuavam a observar, esperando ansiosamente por qualquer informação que pudesse esclarecer o que estava acontecendo. Enquanto isso, dentro da casa, os policiais enfrentavam uma realidade que nenhum deles esperava.
preparando-se para esclarecer a situação não apenas para a preocupada comunidade da Rua Norman, mas para uma família ansiosa por notícias sobre sua filha desaparecida. O policial que liderava a equipe abaixou sua arma, confuso. Do lado de fora, já era possível ouvir o choro novamente, deixando a comunidade com um misto de preocupação e alívio. Graças a Deus, ela está viva! Exclamou Linda, comemorando ao lado de Cecília. Entretanto, o que todos não imaginavam era que não havia nenhuma criança ali. O choro nada mais era do que um papagaio. Percebendo a presença de estranhos, a ave começou imediatamente a reproduzir o som idêntico a uma criança chorando, fazendo aquele som ecoar por toda a casa. Os policiais se olharam incrédulos, enquanto a tensão rapidamente se transformava em alívio e, em seguida, em risadas abafadas pela situação absurdamente inesperada. O homem algemado foi solto, ainda visivelmente abalado pela situação. Ele explicou ao policial que seu papagaio começou a imitar o som recentemente, após ter ouvido o choro em um filme. Eu nunca imaginei que isso aconteceria, me desculpem. Ele disse claramente envergonhado. A notícia de que os gritos eram apenas de um papagaio se espalhou rapidamente. Linda, a vizinha que havia realizado a denúncia, aproximou-se do homem, oferecendo um pedido de desculpas envergonhado. Sinto muito por todo esse transtorno. Nós apenas estávamos preocupados com a menina desaparecida. Ela murmurou. Eu entendo. Eu quem devo desculpas pelo meu papagaio. Vocês fizeram certo em chamar a polícia. Se fosse eu ouvindo esse som de fora, também teria chamado. Ele respondeu com um sorriso acanhado. Entretanto, as conversas distraídas e o murmúrio do local foi abruptamente cortado quando o rádio de um dos oficiais crepitou com uma notícia urgente. Unidade na Rua Norman, aqui é a central. A menina Annie Garrison foi encontrada. Repito, Annie Garrison foi encontrada. Os policiais pararam imediatamente, enquanto o oficial ao rádio respondia. Confirmado, Central. Pode dar mais detalhes? Recebemos uma atualização da mãe de Annie, notificando que a garota foi encontrada dentro da própria casa. Parece que ela foi brincar de se esconder e acabou adormecendo debaixo da cama. A mãe havia procurado por todos os cômodos e não havia encontrado a menina. Felizmente ela acordou e saiu de seu esconderijo por conta própria. Annie está segura e passa bem. Aliviado, o oficial compartilhou a notícia com seus colegas que, por sua vez, transmitiram para as pessoas reunidas do lado de fora. Um suspiro coletivo de alívio se espalhou pela multidão. Sorrisos brotaram e o ar pesado de preocupação rapidamente se dissipou. Cecília se aproximou de Linda, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Graças a Deus ela está bem. E que alívio saber que não era nada do que pensávamos. Disse ela, enquanto Linda assentia, suas feições relaxando após horas de tensão. O episódio deixou uma lição importante para a comunidade da Rua Norman. Nem tudo que vemos ou ouvimos é realmente o que achamos que é. E na próxima história, após ter conhecido a esposa na igreja, Tiago Mendes acreditava ter casado com a mulher perfeita. Ele fazia questão de acompanhá-la ao trabalho todas as noites, e no dia do aniversário de seu primeiro ano de casamento, o homem foi até o local onde a esposa trabalhava para fazer-lhe uma surpresa. No entanto, quem foi surpreendido foi ele. Tiago descobriu que ela nunca havia trabalhado lá. Clique no próximo vídeo que irá aparecer na tela e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!